Então agora oficial, Palmeiras anuncia Ramon Sosa e veio do Nottingham Forest. Leandro, yo tengo que estar al lado de Gustavo Gómez. ¿Tu lado de? Gómez. Capitán, sí. Poneme ahí al lado. ¿Cómo se va? Ansioso ya de conocer el estadio, jugar ahí, que apoye la gente. La verdad que muy ansioso y estoy esperando eso. O atacante paraguaio de 25 anos atua principalmente como ponta esquerda e reforça o ataque do Verdão, que se despediu do Estevão e perdeu Paulinho por uma nova cirurgia para o restante da temporada. O Palmeiras anunciou hoje sua primeira contratação para o segundo semestre de 2025. Trata-se do atacante de 25 anos Ramon Sosa, que estava no Nottingham Forest da Inglaterra nesta última temporada. O Nottingham, que é o time do Danilo, que jogava no Palmeiras também, né, o volante, e a gente já tinha falado aqui sobre o Ramon Sosa na última janela que abriu, na janela extra, antes do Mundial. Ramon Sosa desconversou naquela época, né, um mês atrás. O Sosa estava esperando proposta aí de outros times da Europa, o que aparentemente não chegou, e o Palmeiras fechou a contratação do ponta esquerda. Pelo que falam dos valores, né, 14 milhões de euros, mas na verdade foram 12 milhões e meio fixo, né, e 1 milhão e meio se bater algumas metas. Então o Sosa é paraguaio e companheiro do Gustavo Gómez também na seleção, ele joga na seleção do Paraguai e joga majoritariamente pelo lado esquerdo, apesar de ser destro, então ele joga com o pé trocado ali, é um velocista de pé trocado, que é uma característica que agrada muito o técnico Abel Ferreira. Atualmente, quem joga naquele lado ali é o Facundo Torres e às vezes o Maurício, né? Mas agora que o Estevão saiu, o Facundo Torres deve vir jogar do lado direito, já que quando foi contratado no começo desse ano, né, o Facundo Torres foi contratado para ser um substituto do Estevão, e ele vinha jogando lá pelo lado esquerdo, fazendo essa ponta. Reforçando agora também, como foi falado no começo, o Paulinho então realmente vai precisar fazer uma nova cirurgia, agora que voltou do Mundial, e agora ele só volta em 2026, esse ano ele não volta mais, então a gente já teve 2 baixas aí até o momento, e pode ter mais também, já que tá chegando proposta para outros jogadores, e eu vou trazer aqui também ainda nesse vídeo, beleza? Eu vou ser bem sincero, não conheci o Ramon Sosa, não sei se você conhece ou não, mas pelos lances que eu vi, ele é bem ágil, e eu creio que vai ajudar muito ali o nosso ataque, já que a gente tá com um problema sério aí de fazer gols, e quem sabe ele se encaixa no nosso esquema. Lógico que tem muitos palmeirenses aí que já estão falando que ele vem para ser um auxiliar de lateral. Vamos ver aí o que o Abel vai pensar para ele. Você conhece esse jogador? Você acha que ele vai fazer a diferença pro nosso ataque nessa temporada? Comenta aqui embaixo. Além do Ramon Sosa, que foi contratado agora, o Palmeiras também tem um retorno de um outro atacante aí, que pode ajudar muito também no restante da temporada. Trata-se do Bruno Rodrigues, que jogou apenas 2 jogos e precisou ficar fora por questão de lesão, e agora, se tudo der certo, ele vai voltar para a sequência do campeonato. Então o Bruno Rodrigues foi contratado no início de 24, e aí precisou passar por uma artroscopia no joelho direito em janeiro, após sofrer uma lesão no Paulistão daquele ano. E quando ele estava na fase final do tratamento, no jogo treino na academia de futebol, ele rompeu o tendão patelar agora do joelho esquerdo. Então ele vem de 2 cirurgias aí, no joelho direito e no joelho esquerdo. Ele atuou somente em 2 partidas pelo Palmeiras, ambas pelo Paulistão. Ele estreou contra o Novo Horizontino e depois enfrentou a Inter de Limeira quando foi titular. Segundo reforço da temporada de 24, o Bruno Rodrigues chegou no Palmeiras após uma boa temporada, vestindo a camisa do Cruzeiro, onde foi destaque de 2023 e fez 13 gols com 7 assistências no ano, jogando lá em Minas Gerais. Então o Palmeiras vem diferente do time que estava no Mundial, né? Já perdemos o Estevão, perdemos o Paulinho pelo menos por essa temporada, e agora tá chegando o Ramon Sosa e Bruno Rodrigues de volta. Além disso, tem também a possibilidade da gente perder o Richard Rios. Segundo o Fabrício Romano, que é um jornalista italiano, ele acerta muito nessas informações que ele tem aqui, exclusivas, né? Disse que a Inter de Milão e Roma, os dois da Itália, têm interesse no Richard Rios e chegou numa proposta aí de 30 milhões de euros. Já o nosso palestra apurou que o Palmeiras vai fazer um jogo duro para poder liberar o Richard Rios, já que as metas de vendas do ano já foram batidas. Então o volante Richard Rios é alvo dos clubes da Europa, após se destacar na disputa da Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras, mas também a gente não pode esquecer, ele já foi destaque da Copa América, jogando pela Colômbia o ano passado. Então já vem de 2 janelas aí, 3 janelas, né? No ano passado ali, no meio do ano, já foi destaque. Agora no começo do ano também, que já queriam levar ele, até antes do Mundial. O Porto chegou com uma intenção de compra, mas o valor era 20 milhões, o Palmeiras nem sentou para conversar, sendo que o Palmeiras colocou um número ali, 30 milhões, para poder começar a conversa. Então agora diz que a Inter de Milão e a Roma chegou nesse valor,
E aí vamos ver o que eles vão acertar. Mas como a nossa palestra apurou, não vai ser muito fácil de vender não, já que eles acham aí que é uma peça fundamental pro elenco, né? Então aqui, esportivamente, a comissão técnica e a diretoria de futebol enxergam o volante como peça fundamental do elenco e uma saída nesse momento impactaria no desempenho da equipe. O jogador não é visto como insubstituível, mas de características difíceis de se encontrar atualmente e que se encaixa da mesma maneira e de forma rápida. E aí eu quero saber a sua opinião, chegando à proposta mesmo de 30 milhões de euros. E você venderia o Richard Rios nesse momento ou você segura ao máximo o que conseguiu o Richard Rios aqui no Palmeiras? Eu tenho uma opinião, não sei se é a mesma sua, e mesmo que é um jogador quase insubstituível, tá jogando muito bem, mas tem proposta que a gente não pode recusar, porque pode ser que não chegue outra proposta nesse nível, né? Já que ele vem de 2 competições gigantes, né? Copa do Mundo de Clubes e a Copa América, que ele vem sendo destaque. Então, dificilmente ele vai ter um destaque maior do que isso aqui. Só não se ele, sei lá, se o Palmeiras for campeão aí, Libertadores, e ele for muito, muito, muito bem, ou quem sabe o ano que vem com a Copa do Mundo, mas aí daqui até lá é muito longe, gente, para fazer essa análise. E também tem a questão que pode ser que você não venda o jogador agora, e depende se ele tá com planejamento realmente de jogar na Europa, em time grande, né? Não é qualquer time, Inter de Milão, Roma. Então ele não vai, e o Palmeiras não libera. E aí ele fica no Palmeiras e, querendo ou não, instintivamente o jogador pode dar aquela queda de rendimento. Então isso tem que ser levado em conta. E aí é problema da diretoria, tem que se virar aí, colocar no balanço entre questão financeira, questão emocional, questão profissional e pessoal também do jogador. A gente tem alguns casos, né? O próprio Veiga teve proposta, o Palmeiras não liberou. E hoje, praticamente a torcida quer ir fora do Palmeiras. Teve proposta também pro Daverson na época do Felipão, que era pra ir pra China, se eu não me engano. E o Felipão falou que não, que queria contar com ele, que ele era muito importante. E no final, não chegou mais uma proposta daquela, que era um valor irrecusável. Mas aí também tem aquela questão do ganho técnico, já que ele foi campeão lá pela Libertadores, e aí ele deu esse título pra gente também. Então, tem que colocar na balança. Ainda falando sobre o Veiga, então o Santos tem sondado o Veiga, e mais jogador já respondeu. No momento ele respondeu como negativo, né? Não vai pro Santos agora. E o Santos segue na busca para reforçar o time para a sequência do campeonato. E aí tem uma reportagem aqui do Terra e traz aqui o motivo do Veiga ter rejeitado o Santos. Então diz aqui: vale destacar que Rafael Veiga não aceita a proposta porque tem um objetivo claro, que é atuar no futebol europeu. Isso porque ele perdeu espaço no Palmeiras, enxerga no mercado internacional a melhor oportunidade para alavancar a sua carreira. Por isso recusou a chance de vestir a camisa do Santos, frustrando a expectativa da diretoria alvinegra. O Santos também está em busca de jogadores para outras funções, como o Mike, o lateral do Palmeiras. Não sei se agora o Mike vai, lembrando que ele pode assinar já um pré-contrato, já que ele está na reta final dos últimos 6 meses de contrato, então qualquer jogador na reta final pode assinar um pré-contrato, e aí ele iria em janeiro lá pro Santos, ou se o Santos vai querer levar ele já agora, e aí vai pagar a diferença aí para ter o jogador já pro segundo semestre desse ano. Então, por hora, Rafael Veiga segue no Palmeiras. Vamos ver aí o que vai acontecer até o fim dessa janela. Você acha que o Rafael Veiga, que tá jogando atualmente, ele tem espaço num time da Europa? Não vou falar nos times principais ali, nos grandes, mas algum time médio ali da Europa, você acha que o Rafael Veiga tem espaço para jogar? Então comenta aqui, deixa a sua opinião. É importante pra gente poder expor as ideias aí e saber também o que vocês estão pensando, beleza? Se você chegou até aqui, sinal que você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like se você não fez isso ainda. Se você tiver pelo celular, quando você clicar no like, vai aparecer a palavra de hypar, você joga para o lado e clica em hypar, que isso ajuda também a espalhar mais ainda o nosso conteúdo para mais palmeirenses, beleza? Isso também ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo de bastidores, de venda, sobre o Palmeiras em si, e ele vai entregar mais conteúdo desse aí pra você também e os nossos próximos vídeos quando a gente lançar, tá certo? Compartilhe o vídeo nos grupos do WhatsApp e eu te espero no próximo vídeo.